sagrado. O laço quebrou-se e nós escapamos. Amém? Novamente, porque o laço quebrou-se e nós escapamos. Amém? Podeis assentar. Deus abençoe. Minhas irmãs, queremos dar uma mensagem muito conhecida para o leitor da Bíblia, mas uma mensagem que serve para a nossa meditação. Quero falar sobre o livramento de Deus. O livramento de Deus é algo que acontece na nossa vida. Alguns têm o livramento que recebe como uma coincidência. Foi uma coincidência eu ter escapado disso. Mas eu quero dizer para quem conhece a Bíblia que não é coincidência. Mas eu faço como o pastor Marcos Feliciano sempre fala, é cristocidência, ou seja, foi Jesus que tomou a frente para que aquele mal não acontecesse. A gente não escapou por merecimento, não. A gente não escapou porque era bom, porque fazia coisas boas, não. A gente escapou, Deus cortou laço de morte, enfermidade e acidente na nossa vida. Foi pela misericórdia do Senhor e porque Ele tem um plano ainda na nossa vida aqui nessa terra. Mas não é coincidência. Quem serve a Deus tem que entender que é Deus que dá livramento. Quem serve a Deus tem que entender que é Deus que guarda a nossa vida. Quem serve a Deus tem que entender que é Deus que guarda a nossa família. Quem serve a Deus tem que entender que é Deus que guarda o nosso filho. Quem serve a Deus tem que entender que é Deus que guarda a nossa esposa, o nosso marido, porque é Deus que guarda a nossa vida, porque tem uma igreja, que é você, que ora por esses que não conhecem a palavra. Porque a Bíblia diz que o laço quebrou-se e nós escapamos. E a gente entende que esse laço, muitas das vezes, é um laço de morte, é um laço de enfermidade, é um laço de acidente, é um laço preparado pelo inimigo da nossa alma, porque nós sabemos que há livramentos que a gente vê, mas há livramento que a gente não vê. Há livramento que Deus nos dá que a gente vê, mas há livramento no mundo espiritual que a gente não vê e Deus nos guarda. Porque está escrito na Bíblia, o anjo do Senhor está ao redor dos que o temem, o guarda e o livra. Há alguém que não conhece a Bíblia diz, é o anjo da guarda. Realmente é o anjo que Deus usa para guardar aquele que serve a Deus. Mas aquele que não serve a Deus está desprotegido, está infelizmente na mão do inimigo. A Bíblia diz que o inimigo anda ao redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, traduzir, destruir. Mas a nossa vida, ele não toca. Se tocar é permissão, se não tocar é porque Deus não permite, porque a nossa vida está guardada nas mãos do Senhor. Mas não é sorte, não é sorte. Eu escapei por sorte, não. Escapei porque Deus que me guardou. Me livrei porque Deus que me guardou. Deixou de acontecer porque foi Deus que tomou a frente, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E a gente podemos ver na Bíblia algum livramento que Deus concedeu ao seu servo. Por exemplo, Davi, ele enfrentou um gigante chamado Golias. Segundo o estudo teológico biográfico da vida de Golias, ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. E Davi, ele tinha aproximadamente 1,50 m. Era magro, franzino, não tinha aparência. Imagine Davi enfrentar aquele gigante. Davi não entendia de guerra. Davi não era homem guerreiro de Israel. Ele só entendia de cuidar do rebanho do seu pai. Mas eu quero dizer que Deus guardou e poupou a vida de Davi para que aquele gigante não destruísse. Porque é Deus que deu livramento, guardou a vida de Davi, e não somente a vida de Davi, mas também a vida do povo de Israel. Porque imagine, minhas irmãs, enfrentar um gigante de 3 metros de altura, e Davi sem aparência, Davi sem entender de guerra, humanamente falando, ele poderia perecer, mas é Deus que estava guardando a vida de Davi.
e deu vitória a Davi, guardou o povo de Israel e disse para a glória do Senhor: você vem a mim, gigante, com lança, com espada, mas irei a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E com a força de Deus, não foi de Davi, com a força de Deus, Davi venceu o gigante Golias, e Deus deu livramento, deu vitória, e o nome de Deus foi glorificado. E eu quero dizer às irmãs nesta noite, que a sua vida, minha irmã, está guardada nas mãos do Senhor. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Não, eu não estou aqui por merecimento, porque irmão José é bom. Não, é a misericórdia de Deus. Porque se não fosse Deus, acredite, eu já estaria muitos anos debaixo do chão. Imagine uma criança, que a medicina não dava jeito. Quando eu nasci, tinha a cabeça maior do que o corpo, e minha mãe não aguentava olhar para mim, porque disse: se olhar para meu filho, eu não vou aguentar ver a situação. Então o doutor Assis, na época era vivo, ele disse: olha, eu vou aplicar 3 injeções no seu filho de uma vez só. Aí ele aplicou 3 injeções de uma vez só. E minha mãe disse: pronto, meu filho já está fraco, vai acabar de morrer. Mas eu quero dizer que naquele dia, Deus me livrou do laço da morte, usou aquele homem e me ressuscitou para a glória de Deus. Porque Ele tinha obra na minha vida e Ele me livrou do laço da morte. Sabe por que Deus te livra do laço da morte? Porque Ele tem obra na tua vida, porque Ele te ama, tem um plano com você e Ele espera que você dê lugar para que Ele continue trabalhando e fazendo o querer dEle na sua vida. E aí Deus me ressuscitou, eu voltei à vida. E doutor Assis, antes de morrer, dizia: eu tenho fé em Deus de um dia ainda ver você pastor da igreja. Deus não permitiu eu alcançar. Aí eu dizia para ele: não ligo muito com isso não, abençoado. Eu quero servir a Deus para ir morar no céu. E por que você não aceita Jesus também? Não quero não, que eu já estou aqui nesse caminho. Mas pregamos, não quis Jesus. Partiu sem Deus, infelizmente. E não posso dizer para onde foi, porque eu não vou facilitar a caminhada. Na verdade, nós temos que pregar o que está escrito na Bíblia. Na verdade, nós temos que pregar aquilo que está escrito na Bíblia. Não é dizer como muitos pensam: fulano tal morreu, está no bom lugar. E como é que foi para o bom lugar se não servia a Deus? Como é que foi para o bom lugar se não obedecia a palavra do Senhor? Me diga, como é que vai para o bom lugar se a pessoa não serve a Deus? Pintou, bordou, aprontou, não se arrependeu, ainda morre e vai para o bom lugar? Como? Se a Bíblia diz que nós temos que se arrepender, confessar os nossos pecados e aceitar Jesus. E eu sei que esse homem, a gente pregava, e ele dizia que ia ver um dia a gente ser pastor. Eu não tenho vontade de ser disso não, meu irmão. Eu tenho vontade de morar no céu, estou pregando para você aceitar Jesus, mas pregava, nunca quis. E partiu, infelizmente, dessa forma, como a gente já conhece, com esse tipo de enfermidade, que só Jesus na causa, né? Que ninguém está livre. Mas Deus guardou, minhas irmãs, a minha vida, porque Deus tinha um plano comigo. Deus guardou a vida da irmã Zelinha, Deus guardou a vida do irmão Luiz Carlos, Deus guarda a vida da irmã Mana, da irmã Cida, da irmã Leusa, da irmã Dudé e dos demais irmãos. Por quê? Porque Deus tem um plano na vida de cada um de vocês. E a gente entende: como é que eu escapei disso? Foi por merecimento? Não, é a misericórdia do Senhor. Foi porque era bom? Não, é a misericórdia do Senhor. Então, irmã, o laço quebrou-se e nós escapamos. Porque é Deus que nos dá livramento. Está dando para entender? Aí a gente entende também que Davi, ele enfrentou o urso e o leão, mas Deus deu livramento. A gente vê Deus guardando a vida de Elias. A gente vê Deus guardando a vida de Eliseu. É porque ele era bom? Não, é porque Deus tinha um plano na vida deles, e aquilo que Deus ia fazer, homem nenhum podia impedir, e o inimigo não ia empatar, e por isso guardava, não é verdade? E eu entendo também que uma certa vez eu fui desenganado pela medicina. A gente vai para o médico para se curar, para ficar bom, não é verdade? Mas dessa vez, quando eu passei no processo, a medicina errou. Passou 90 comprimidos para um tipo de enfermidade e eu estava com outro.
tomei 60 comprimidos, eu vi meu sangue virando em água. Eu sou magro, que nunca fui gordo, mas eu fiquei muito magro, parecendo um palito, o sangue quase convertendo em água, e agora eu vou morrer. E Jesus falou com minha irmã dentro de um quarto, dizendo: ô José, e eu pensando que era meu pai e minha mãe me chamando. José, meu servo, eu digo: amém, Senhor, tenha fé que eu vou lhe curar, você não vai morrer agora não, que eu vou lhe tirar daí, porque ainda preciso de você para pregar minha palavra. E ele foi lá, irmão, me restaurou, me deu sangue. Olha, na passagem de Ezequiel 37, me deu carne nova, braço novo, perna nova, cabeça nova, sangue novo, nervo novo. Ele fez isso para o nome dele ser glorificado, para eu dizer para vocês que Jesus é médico dos médicos por excelência, faz como quer, quando ele quer, porque o poder e a glória é toda dele. Ele me curou e aqui estou de pé. Aí hoje as pessoas olham para mim, pensam que eu sou um menino novo. Rapaz, você diz que tem 32 anos, mas parece que tem 18, parece que tem 20, parece que tem menos de 20, parece que tem 25. Mas diga que não é eu não, minha irmã, é o cuidado de Deus. Mas só Jesus sabe o que foi que eu passei para dar esse testemunho, né, irmã? Porque uma coisa é a irmã contar o que vocês ouviram alguém dizer. Não é verdade? Olha, eu ouvi dizer que com Deus fez isso com a irmã fulano e tal, mas uma coisa é você passar na experiência com Deus. Não é verdade? Mas naquela experiência que você está passando com Deus, você não vai morrer. Deus vai dar livramento. Deus não livra o homem da fornalha, Deus livra o homem na fornalha. Deus não livra o homem do vento, Ele livra no vento. Deus não livra o homem da caverna, Ele livra na caverna, para provar que Ele é Deus e que a tua vida está na mão do Senhor. Então lembre-se disso, minhas irmãs. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque é Deus que guarda a tua vida, é Deus que te protege, é Deus que te guarda. Então leve nesta noite essa palavra da parte de Deus. Eu estou aqui porque é Deus que me guarda, é Deus que me protege, é Deus que me livra. E quando eu oro, Ele não somente livra a mim, mas guarda a minha família, guarda de perto, guarda de longe. Porque eu sou limitado. Eu estou aqui, mas não posso estar em Aracaju agora. Tenho que passar 3 horas para chegar lá. Mas mesmo Deus que está aqui, está ali, está além, está guardando a minha, sua vida, a minha e a sua família. Porque o laço quebrou-se e nós escapamos. Lembre disso, escapamos pela misericórdia do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, guarde essa palavra e retorne para a nossa diaconisa Zelinha. Uma palavra rápida, mas sei que Deus falou fortemente no nosso coração. Amém?